Olá, sou Meire J. Costa. Você que acompanha o canal e já me conhece sabe que sou projetora astral desde menina. E se você caiu aqui de paraquedas, vou explicar o que é projeção astral, né? É o fato de você, enquanto você está dormindo, seu corpo astral consegue sair lúcido do seu corpo físico e você tem experiências do lado de lá. Talvez você tenha chegado até aqui justamente porque você também tem algum tipo de experiência diferente de sonho e não por acaso você foi trazido para cá, né? Bom, então, se você caiu aqui de paraquedas, até compartilha depois o vídeo, se inscreve aí no canal, porque isso vai ajudar a que esse vídeo chegue a mais pessoas, que a gente sabe que tá difícil agora da gente conseguir espalhar as informações que tem que ser passadas. Bom, então eu vou começar com vocês para o relato do que aconteceu ontem. Eu sempre fico na dúvida se falo, se conto, Porque os relatos, gente, na verdade, as coisas que a gente vivencia do lado de lá, elas são muito mais úteis pra gente que vivenciou a experiência do que para as outras pessoas. Até porque quando a gente conta alguma coisa, como eu vou contar para vocês, muita gente pode pensar que eu tô delirando, que é mentira, que eu estou num surto psicótico, que eu preciso de tratamento, aquelas pessoas que não entendem nem o que é projeção astral. Mas eu sei que outras que já me seguem, né, há bastante tempo, aí eu tenho um público bem legal, bem bacana, carinhoso comigo. Eu acho que é legal a gente dividir, a gente compartilhar, para que vocês possam também, de repente, dentro da experiência de vocês, às vezes a gente tem alguma coisa em comum aí para que você também possa sentir que a tua experiência foi válida, né? Porque ouvindo outra pessoa contar, diz, nossa, faz sentido o que eu passei. Bom, o fato é que ontem, acho que quem me acompanha aí viu que eu estava fotografando com uma amiga, a gente saiu para fotografar de tarde e de repente foi me dando um sono muito forte. Deixei lá na casa dela por volta de umas 5 horas da tarde e eu cheguei aqui em casa, o sono era aquele chamado sono da morte, que é um sono incontrolável. Quem é projetor, quem faz projeção sabe o que eu tô falando. Aí deitei no sofá da sala e imediatamente eu saí do corpo, lúcida, consciente, bem próxima daqui, bem no que a gente chama de duplo energético, né? Que tudo é bem parecido aqui. E eu inclusive fiz um storyzinho, tá lá no Instagram, da visão que eu tive, que é a vista da minha casa. Então, quando eu saí do corpo, ainda estava claro, era de tardinha, 5 e pouca da tarde, eu consegui desprender e volitar, e bem alto, eu subi. No que eu subi, eu tive a imagem que eu mostrei para vocês lá no story, que eu olhando, assim, na posição que eu estava no meu sofá daqui de casa, tá? Quando eu subi, eu consegui olhar justamente a visão que tá no story. Você tem ao fundo, assim, a Restinga da Marambaia. É o mar. Eu tenho lá à frente, um pouco distante, talvez uns 20 quilômetros mais ou menos de distância daqui para minha casa. Mas como eu tô no alto, a minha casa fica no alto também, e eu estava bem no alto, né? Que eu estava fora do corpo, eu consegui visualizar o mar. Mas a cena que eu vi não foi nada legal. Sabe aquelas cenas que a gente viu do tsunami na Indonésia alguns anos atrás? Não lembro se foi 2010, né? Aquela lama preta, aquele mar marrom vindo, invadindo tudo, assim, devagar. Não era um ondão gigante, não, gente. Era aquele volume de água pesado vindo, arrastando tudo, igual aquelas cenas mesmo que a gente viu lá acho que foi na Indonésia, né? Então, no corpo, fora do corpo, quando eu olhei aquela maçaroca, aquele mundaréu de água vindo, eu me assustei e pum, voltei para o meu corpo imediatamente. Foi um misto de tristeza, de susto, de pânico, de tudo. Voltei para o corpo, abri o olho, eu disse, gente, eu vi é um tsunami que está vindo para cá, olha só a minha sensação, né? E aí, ao mesmo tempo, o sono era tão forte, que eu não conseguia levantar, não consegui nada. Eu abri o olho, tive aquela coisa do... Será? Foi isso mesmo que eu vi? O que era um tsunami? E adormeci de novo. No que eu adormeci, foi muito rápido. Espaço, assim, muito pequeno, né? E quando eu adormeci, eu ainda pensei assim, será que eu acessei alguma linha do tempo?
o meu pensamento, meu último pensamento antes de adormecer o corpo aqui de novo. E saí novamente. Quando eu saí novamente, eu já estava em companhia de outras consciências que me conheciam muito bem, que falando comigo normalmente, em pensamento, a gente, em determinadas projeções, você fica até confusa se você está falando telepaticamente ou se você está falando oralmente, de tão comum que é como você se comunica. O fato é que eu estava com esse grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho, um grupo de amigos que trabalham comigo, nós entramos num veículo. Agora eu já tenho o meu Fusquinha, né, que é a Merkabah, que apareceu, que eu digo, o meu Fusquinha dimensional. Então nós estávamos num veículo que a Merkabah, na verdade, é como se fosse uma representação dessa condição que a gente tem de ter esse veículo do lado de lá. E quando eu entrei nesse veículo, o veículo partiu quase que na velocidade da luz e nós já chegamos sobre uma porção do oceano. Eu sabia que eu estava sobre o mar. Foi tudo muito rápido, volto a falar, mas como eu tinha pensado, meu último pensamento antes de sair do corpo foi justamente aquilo: será que eu acessei uma linha do tempo? Enquanto eu estava no veículo, quem estava comigo, esses meus amigos normais, formas humanas, só que eles são realmente um pouco mais altos, seres normais, forma humanoide como a gente, só que eles são grandões mesmo. E aí um deles, conversando comigo, falou: você de fato acessou uma linha do tempo, mas nós vamos consertar isso agora. Aí eu não entendi muito bem, mas quando nós chegamos lá em cima do oceano, nós estávamos, na verdade, sobre o Oceano Atlântico. Eu sabia tudo porque tinha, dentro desse veículo, nós tínhamos painéis com localização, tipo isso que a gente vê na nossa net, né? Com a localização, tudo onde a gente estava, e eu sabia mexer em tudo aquilo. Eu conhecia aquilo, gente. Era comum para mim aquilo ali. Eu sabia. Eu sou zero de internet. É preguiça, eu vejo que é preguiça, porque do lado de lá eu saco tudo, eu consigo entender, consigo saber, e eu estava pedindo localização, eu estava pedindo referências, eu estava pedindo dados, e eles mostraram, era algo holográfico, mas é sensacional, a tecnologia do lado de lá é incomparável, que coisa de filme de ficção. Eles estavam mostrando que o que estava acontecendo. Nós estávamos com uma movimentação do magma da Terra por baixo, entre a placa mesoatlântico e a placa africana, na cordilheira mesoatlântico, na verdade, entre a placa americana do sul e a placa africana. Eu só não sei colocar, que como eu estou no celular, não estou no PC, eu vou começar a perder essa preguiça para gravar para vocês através do PC, que aí eu posso colocar ilustrações, fica bem mais fácil. Mas quem está habituado, depois você pode procurar aí no Google, o que acontece? O nosso planeta ele é dividido em placas, tá? Isso já há muito tempo que eu trazia dentro de mim esse conhecimento de tudo, como funciona tudo isso. Nós temos, o nosso país está sobre a placa americana do sul. E ela fica próxima, ela fica colada na placa africana. Entre a placa americana do sul e a placa africana, nós temos o que a gente chama de cordilheira mesoatlântica. É a junção dessas duas placas. Essas duas placas tectônicas, elas são divergentes. Elas não estão chocando uma contra as outras. Pelo contrário, elas se afastam, tá? Acima, nós temos a placa europeia, né, do sul. Na verdade, ela tem até um outro nome que me fugiu agora, mas é uma placa meso-europeia? Não, ela tem um outro nome, que ela trabalha juntinho com a placa africana lá em cima. Então, o planeta é como se fosse um imenso quebra-cabeça de placas tectônicas. Essa placa aqui da América do Sul, ela se afasta da placa africana e ela choca com a placa do Oceano Pacífico. E por isso que ali forma a Cordilheira dos Andes, porque quando elas se chocam, formam uma montanha.
Quando elas se afastam, formam um abismo. E nós estávamos sobre esse abismo que existe entre essas duas placas, a americana do sul e a africana. E o que estava acontecendo que eu conseguia olhar lá nos meus gráficos, em tudo lá que eu tinha acesso? Uma grande massa de magma estava percorrendo diversos caminhos e quando ocorre essa ebulição, vou chamar assim, né? Esse movimento, na verdade, de saída do magma terrestre, aonde tem essa junção, essa cordilheira, o magma vai sair por ali forçando passagem e por isso que essas placas são ditas divergentes. Ele força a passagem e essas placas vão se afastando. Então, quando o magma chega na superfície, ele esfria, resfria e vai formando mais crosta aqui entre essas duas placas. Esse é o processo. Então, o que a equipe que me levou para lá estava pesquisando e percebeu? Eles têm uma tecnologia alta que conseguiram identificar que estava havendo uma movimentação magmática totalmente anormal, muito forte, e que haveria ali uma eclosão do magma, causando o quê? Um terrível maremoto. Quando ela acontece no meio do mar, né? Aquela eclosão ali, ela provoca ondas gigantescas. Logo, aquilo ali ia provocar um terremoto, maremoto, no caso de uma magnitude alta, e isso seria transformado em ondas que atingiriam a costa do Brasil e a costa africana. Então, estava todo mundo em polvorosa. Mas o que esses meus amigos lá, né, essa equipe, não era uma equipe só, eram várias equipes trabalhando ali. E o que eles estavam fazendo? Porque quando eu cheguei lá, eu vi que não era só um veículo, tinham vários veículos. Eles estavam, na verdade, bombardeando, eles mandavam tipo uns cilindros que descia no oceano e lá embaixo eles bombardeavam as placas para que as placas se afastassem, diminuindo assim a pressão do magma, para que quando o magma subisse, ele não encontrasse um caminho muito estreito, que isso aumentaria a pressão dele para sair. Então eles estavam bombardeando para que o magma saísse de uma forma mais tranquila, vamos dizer, né? Ok? E de fato ocorreu um terremoto, um maremoto, na verdade, né? Pouco antes de acontecer o terremoto em Marrocos. Mas o que isso implicaria? Quando eu cheguei lá, que eu vi o que eles estavam fazendo, eu entrei em desespero, quando eu consegui entender o que estava sendo feito. Lógico, dentro do meu conhecimento, eu logo captei que eles estavam fazendo isso. Se você tem duas placas divergentes, o magma está para sair daqui, você vai lá embaixo e você bombardeia para que elas abram, para que elas expandam espaço para o magma poder sair, as placas vão ser empurradas, elas vão trabalhar, lógico, sendo afastada um pouquinho mais, porque o magma sai com menos pressão. Isso ia implicar em quê? Ela ia correr um pouco e ia imprensar as placas que estão do lado. No caso daqui, a placa do Pacífico, né? Porque a gente está falando da placa toda sul-africana, ela ia empurrar a placa do Pacífico, que as duas já vivem ali numa convergência danada, que sempre tem terremoto no Chile, na Argentina, em toda aquela região. Então a gente ia provocar um pouquinho mais, porque está empurrando ela para lá. E no norte também da Europa, porque também você está afastando essas placas assim. E eu fiquei completamente transtornada quando eu vi que estavam fazendo isso. Aí é que entra a questão de dizer se a mulher é doida. Bom, de alguma forma eu tenho uma certa autoridade lá, eu tenho alguma patente, alguma coisa, eu sei que eu comecei a ficar muito brava porque eu compreendi que eles estavam interferindo no livre-arbítrio, eles estavam interferindo num processo natural, eu estava entendendo que era um processo natural, que é um processo
da período de transição planetária, o planeta está tendo esses picos de frequência, logo está mexendo com todo o magma, com todo o núcleo da Terra está afetado. Então é uma coisa natural e a gente não pode intervir, a gente não pode querer mudar o destino da humanidade. E olha que eu moro no Rio de Janeiro e no litoral, tá? Só que eu sou uma pessoa muito imparcial. Eu acho que o que tem que acontecer não adianta, não é para morar aqui no Brasil, então eu vou prejudicar o camarada que mora lá na Europa, porque eu tô fazendo isso aqui, eu tô com o sistema, eu sei como operar, eu vou puxar, tô encarnada no Brasil. Isso me deixou completamente transtornada, gente, mas eu briguei muito, muito, eu saí de mim. Eu, ultimamente, eu tô tendo crises de impaciência. Quando eu tento explicar para uma pessoa e essa pessoa teima em fazer do jeito dela, as coisas que eu vejo que vai dar ruim. Sabe, que você sabe pela tua experiência, você tem experiência, tarimba naquilo, não adianta teimar, que você sabe como fazer. Você só quer ajuda para fazer do jeito que você sabe fazer e não modificar. E o que estava acontecendo era justamente que todas aquelas equipes, elas estavam fazendo coisas que não tinha sido, estava fugindo do meu controle. E eles tentando me explicar, tentando, de certa forma, me convencer que o método tinha que ser assim, eu não estava nem querendo ouvir. Eu estava possuída pelo capeta. Eu estava virada no siri. Estava muito, muito invocada mesmo. E eu comecei a brigar, a ter um descontrole emocional muito forte dentro daquela situação, porque eu queria impor a minha autoridade, dizendo que era preciso parar aquilo, que a gente estava interferindo no livre-arbítrio. E, ao mesmo tempo, as equipes continuando trabalhando, tinha uma autoridade acima de mim, eu não sei se era autoridade ou se ele dividia comigo a mesma patente, e eu não consigo lembrar as feições desse homem, era um homem, era uma força masculina, tenho certeza, e aí começou a embolar tudo, eu comecei a falar que eu estou num processo até de recuperar a nossa força feminina, e que aquela força masculina não ia me dominar. Olha, eu embolei a salada toda, e eu estava muito, muito, muito transtornada com aquilo, eu não estava concordando com o método que estavam utilizando, não concordando mesmo. E com esse meu descontrole, o que aconteceu? Voltei para o corpo. Aí acordei, muito indignada, lembrando de tudo que estava acontecendo. Eu disse, gente, será que isso é coisa da minha cabeça? Mas eu tô uma irritação danada, como se eu tivesse sido, não, eu fui contrariada realmente, só que em outra dimensão, né? E muito irritada, e isso tá acontecendo aqui, tá? Do lado de cá no físico, eu também tô sofrendo esse tipo de ataque, de contrariedades. Então, eu já na mesma hora eu parei e digo assim, não, isso é ataque, a gente está sofrendo por causa das ativações, não deve estar acontecendo nada disso, eu realmente estava em projeção, porque foi tudo, mas deve ser uma cena armada, às vezes até por obsessores, para poder me trazer mais essa irritação. Eu comecei a racionalizar tudo que eu tinha visto lá. E levantei para fazer as coisas. Isso já era por volta de umas... Eu dormi de umas 5 e poucas, 5h15 mais ou menos, e eu fui acordar, já eram umas 7 e pouca da noite, mais ou menos, eu acho que eram umas 7h10, que demorou, não foi um cochilinho, foi um cochilão. E eu acordei, gente, eu tava tão indignada, mas tão indignada, que olha, eu tava com o ar-condicionado, tava quente, eu fui apertar o botão do ar-condicionado, puf, parou. Aí achei que era do disjuntor, aqui é trifásico, fui procurar, nada, o danado do ar não queria funcionar, aí liguei o outro aparelho de ar-condicionado, a mesma coisa, aí já era fase diferente, eu digo, pô, não é possível, são 2 fases diferentes, isso não tem nada a ver. Fui acender a lâmpada daqui de fora que eu costumo acender, porque eu dormi, estava claro. Quando eu acordei indignada, pé da vida, comecei a acender a casa toda, queimei 2 lâmpadas. 2 lâmpadas. Hoje o menino veio aqui, ele trocou para mim 2 lâmpadas. Uma lá atrás e uma aqui na frente. Na hora que eu, boto o dedo no interruptor, tá, a lâmpada queima. De ficar preta, essas lâmpadas agora que são LED, ela fica escura. É excesso de energia na lâmpada, né? Bioeletricidade também.
Bom, tive que tomar um banho, cabeça e tudo, sabe? Tentar me reorganizar, fiz uma pipoca, vou assistir meu Outlanderzinho, que eu tinha que ir para assistir, relaxa, distrai e tal. Por volta de mais ou menos umas 10 horas da noite, eu comecei a sentir sono de novo, um sono forte, e adormeci. Aí fui até 3 horas da manhã. Nesse período que eu adormeci, de novo eu saí do corpo e eu já tinha dado uma relaxada, fui recebida de novo pela mesma equipe. Ainda estava fula da vida, mas não estava com vontade de voar no pescoço de ninguém, já tinha dado uma coisa. E aí um outro homem, né, não era aquele que eu tinha batido de frente, veio conversar comigo. Falou, olha só, eu soube de tudo que aconteceu, do seu descontrole, que realmente você tem toda a razão, a gente não pode interferir no livre-arbítrio, mas eu vou te mostrar o que está acontecendo. Aí é que é fogo. Bom, o nosso planeta realmente está passando por um período de transição natural, então o magma já fica mesmo revoltado lá dentro, o núcleo também. A gente sabe que tá acontecendo isso com os picos de frequência, mas nós temos equipes, isso foi mostrado, ele me mostrou. Primeira coisa, ele confirmou que eu tinha acessado uma linha do tempo. Se não tivesse sido feito aquele trabalho, provavelmente nós teríamos sofrido um tsunami aqui. Dentro dos gráficos que ele mostrou, todo aquele magma estava para sair. Nós tivemos, na verdade, durante aquele período que eu estava do primeiro cochilo, quando eu acordei, logo que eu acordei, nós tivemos um maremoto na Cordilheira Mesoatlântica de 5 ponto alguma coisa, quase 6, se não me engano, ou 6 ponto alguma coisa. Depois eu vou confirmar direitinho. Porque foi tudo tão rápido a informação, e quando eu vi que tinha acontecido, eu digo, não é possível, tá vendo? Então, por isso que essas projeções servem para validar a minha experiência, tá? Por isso que eu nem ia dividir com vocês, porque eu sei que não interfere em nada na vida de vocês, mas interfere muito na minha. Então, eu fico falando de projeção para que vocês tenham de vocês e as experiências de vocês interfiram na vida de vocês também. Então, houve sim um maremoto, ali na Cordilheira Mesoatlântica, bem na direção daqui do Rio de Janeiro, estava ali, e a 10 quilômetros só de profundidade. Quando a gente fala de quanto mais na superfície, mais provoca ondas, então foi bem superficial. E ele me mostrou que o fato deles conseguirem alargar um pouco, essa pressão saiu com menos força, né? O magma saiu com menos pressão, na verdade, e minimizou aquele movimento que nós teríamos. Só que com isso houve o efeito colateral. Realmente o que eu estava falando ia acontecer, porque as pessoas de lá dizendo que não ia, e eu tinha razão, por isso que eu estava teimando, porque eu entendo o que eu estou falando, eu sabia que o que eu estava falando ia acontecer. Então a placa empurrou, a placa africana empurrou, se chocou contra a placa europeia, formando mais, ali já é uma zona de atrito mesmo, a gente já tem energia acumulada naquela região, então foi a gotinha d'água que faltava para cair no copo, e a gente teve o terremoto lá no Marrocos, onde mais de 1000 vidas, né, até agora a gente já contabilizou. Bom, mas o que foi explicado? Primeiro que existe uma manipulação dos opostos, aproveitando todo esse momento, e eles estão, do mesmo jeito que a gente coloca a sonda para abrir, para tá lá colocando as sondas, os tubos para poder provocar explosões, para ampliar e tal, eles também têm as sondas que eles vão furando para que o magma também, tipo como se fosse uma sonda frequencial, provocando, na verdade, ela é termodinâmica, algo térmico mesmo. É como se fosse aumentar a temperatura do magma para que ele entre em ebulição, bem a grosso modo, tá? Para que ele entre em ebulição e assim ele procure lugares para sair, provocando um monte de estrago por aí. Então, nosso planeta está sofrendo ação de consciências que interferem em quem está encarnado, com vários projetos e tecnologias que causam toda essa catástrofe que a gente está vendo,
além das naturais. Então, nós temos consciências extrafísicas atuando dessa forma, nós temos consciências, homens encarnados, que estão atuando dessa forma, sob domínio dessas consciências extrafísicas, e tá essa barafunda toda. Então, esse homem conversou comigo, dizendo que eu tinha razão, que ele entendia todo o meu ponto de vista, mas que dentro do que está sendo feito, é preciso que, de certa forma, a gente intervenha também, para evitar danos maiores, para que a gente evite que coisas que, na verdade, a gente não está intervindo no futuro do planeta. É porque o futuro do planeta já está sendo manipulado. Então, a gente só está quebrando aquelas linhas do tempo que estão sendo construídas pela inteligência oposta. Complicou? Entenderam? Captaram? Como é difícil vir aqui falar essas informações, mas ao mesmo tempo é importante que vocês saibam o que está se passando. Por quê que é importante? Porque eu sei que muitas vezes dizem, o que eu vou fazer com essa informação? O que eu posso fazer nesse momento? Entender que a gente está nesse processo complicado, que nós estamos sofrendo influências de tudo quanto é lado, e tentar o máximo possível tomar conta de si próprio, para não ser influenciado nem arrastado para essas consciências, para fazer esse trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente se unir à força que se preocupa de fato conosco, para que, caso essas consciências consigam fazer alguma coisa nesse sentido, a gente que está conectado com ele ser avisado a tempo de nos salvarmos, de sairmos dali daquela situação. Informação privilegiada, ok? Então, por isso que é importante a gente falar, para que vocês também se conectem com aqueles que querem o bem da humanidade. Quem são esses? Todo lugar que você perceber, toda egrégora que você perceber que está trabalhando com cura, que está trabalhando ajudando as pessoas, que está auxiliando as pessoas a serem pessoas melhores, a crescerem na vida, é uma egrégora boa, gente. E é uma egrégora que trabalha associada de alguma forma à egrégora maior, que quer o bem do planeta realmente, que quer que a gente saia dessa escravidão, que a gente saia dessa manipulação dessas inteligências opostas. Então, aonde tem consciências, tanto encarnadas quanto desencarnadas, trabalhando em prol do outro, ajudando, você sabe que você pode se unir, que ali é legal. É lógico que eles não são bobos, então eles também se passam às vezes por bonzinhos e, na verdade, estão só manipulando vocês. Então, é preciso que a gente tenha uma percepção cada vez maior energética. E essa percepção a gente adquire muitas vezes através das nossas projeções astrais. Porque através das projeções astrais a gente sai lúcido, num corpo mais energético, que permite que a gente faça leitura energética, permite que a gente enxergue as pessoas, o mundo ao nosso redor, em nível de energia. Então, quando você sai lúcido do lado de lá e você consegue captar isso, você vem para cá e você utiliza esse conhecimento aqui. E isso faz com que você fique mais esperto, porque tem muito lobo em pele de cordeiro. Então, não é só você dizer, o cara é bonzinho, tá fazendo bem para a humanidade, a egrégora dele é boa. Nem sempre, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, essa explosão aí de mídia, onde tudo é marketing, tudo é construção de imagem. Então, muitas vezes você vai olhar para uma pessoa, vai achar ela a melhor pessoa do mundo, mas você tem que conhecer do lado de cá, para ver realmente quem é aquela pessoa. Porque uma imagem maravilhosa pode ser construída para você aí. E do lado de cá, essa pessoa não ser nada disso. Então, é preciso que você tenha esse feeling energético, esse conhecimento também, esse sentimento energético, para quando você olhar para uma pessoa, saber se ela realmente está trabalhando para o bem, usando as palavrinhas que a gente já estava acostumada, ou para o mal, tá? Mas, na verdade, para as inteligências que estão realmente unidas em prol de uma humanidade mais feliz, saudável e liberta, ou para a galera que trabalha em cima de uma manipulação, de uma humanidade
ainda aprisionada nessa velha Matrix que a gente tem aqui. Então, é o que está acontecendo do lado de lá. Depois, quando eu já voltei lá para poder ajudar, né, todas aquelas pessoas. Tinha muita gente realmente que ficou presa debaixo dos escombros, mas inúmeras equipes de resgate trabalhando para poder auxiliar aquelas pessoas. Infelizmente, às vezes não dá para se salvar tudo, a gente tem que minimizar. Talvez se realmente ocorresse um grande tsunami na costa africana, na costa sul-americana também, ia ser muito pior, né, em nível de morte. Então houve aquele pequeno efeito colateral, né, vamos dizer assim, no Marrocos, mas todos aqueles irmãos estão sendo assistidos, tem muita equipe, porque justamente até esse grupo que estava trabalhando lá, eles já estavam de prontidão, não se sabia aonde ia explodir, aonde teria um acúmulo maior de energia. São vários pontos, na verdade a tecnologia permite que a gente consiga identificar aonde Marrocos era uma das probabilidades realmente, mas existiam até outros pontos com a população até um pouco maior, e ainda bem que aconteceu lá. E a gente está aí. Nesse momento aí, a gente tem que cada vez mais tomar conta dos nossos pensamentos, do nosso conteúdo, julgamento, gente. Eu sei que muita gente vai ouvir isso aqui que eu tô falando e vai julgar, vai achar que eu tô doida, vai achar que eu tô mentindo, vai achar... Nem, sabe, se você ouviu isso tudo aqui, isso aqui não falou nada pra você, não entre nessa frequência, não me julgue, não me critique, porque só você que é o prejudicado com isso. Ignora. Sabe, se tem um botãozinho lá escrever, lá se você apertar de novo, você sai do canal. Então não precisa nem me assistir mais. Se você sentir que nada disso faz sentido para você, mas não provoque os outros, não irrite, e não se irrite principalmente, porque é essa vibe da irritação que está nos conectando com as forças opostas, né? Eu tô nesse processo da impaciência, mas eu sou muito assistida, gente. Eu faço esse trabalho que eu faço não é por acaso, né? Olha a quantidade de pessoas que eu movimento, olha a quantidade de mentes, de essências que eu consigo alcançar através desse canal. Eu não tô falando outras pessoas também, mas eu tô falando que hoje eu sei, eu tenho ciência disso, das pessoas que eu consigo alcançar. Então eu sou assistida. Eu tenho realmente equipes até para me acalmar quando eu estou mais estressada, porque eu tenho esse compromisso aqui. Eu sei que algumas pessoas não têm esse tipo de compromisso, então não tem essa assistência desse tipo, sabe? É como assim, cada função você vai ter uma equipe lá especializada. Não, olha, isso aqui ele tem que ser... trabalhado desse jeito, porque ele vai exercer essa função lá no planeta. Essa aqui precisa ser olhada dessa forma, deve ter uma equipe de psicólogos aqui para poder me controlar, porque o que eu preciso fazer, eu tenho que estar sempre em equilíbrio, para poder passar as informações para vocês de uma forma tranquila. Mas eu estou passando por esse momento de provocação mesmo, porque eu estou totalmente, depois que eu fui ativada, depois que eu passei por essas ativações, vou te contar. E eu tenho falado para vocês que vocês também vão passar por isso. Vocês também vão ser provocados, vocês vão sentir os ataques, é normal. Além de você estar com a tua força energética muito mais potente, então você está acessando muito mais os teus conhecimentos, a tua essência. Quando alguém teima com você, você sabe que você sabe, você tem certeza do que você está fazendo. Você não está de brincadeira, ou você está divagando, ou você está inseguro. Não, você sabe o que você está fazendo. Então, quando alguém teima, é que você não está com a tua inteligência emocional ainda totalmente desenvolvida para trabalhar com o nível de consciência, de cognição, na verdade, que você está acessando. Porque é preciso tudo trabalhar juntinho. Então, esse ajuste da inteligência emocional está sendo feito. Então, vai ter horas que eu vou ter essas explosões quando alguém teimar, porque eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. E isso a gente precisa trabalhar para não soar como arrogância, como prepotência. Então, tem que haver todo um equilíbrio, mas ao mesmo tempo é preciso, nesse momento, que você imponha, que você faça aquilo que você veio fazer aqui e do jeito que você sabe que tem que ser feito. E você vai encontrar muita oposição contra isso.
Primeiro que a nossa forma de fazer as coisas é totalmente diferente dos padrões. Nós somos os que chamavam a gente de índigos, era isso, nós somos, e agora a gente está cada vez mais exercendo. Nós fugimos aos padrões. Então as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas assim, ó, mecanicamente, não pode fugir daquela forma, porque é feito desse jeito. Aí você chega com uma forma totalmente diferente de fazer, e você sabe que vai dar certo daquela forma, você vai encontrar um monte de... Você está na pista ali na contramão. Você está andando na contramão, você vai encontrar um monte de carro querendo bater em você, querendo te tirar da pista. Então, tudo isso a gente está sendo trabalhado, tudo, e muito assistido. Então, tenham paciência, dependendo do que você estiver exercendo, continua, seja firme naquele teu propósito, seja firme no conhecimento que você está acessando, sabe? Tenha certeza, e isso só as projeções vão trazendo cada vez mais para a gente. Muitas vezes eu duvido, muitas vezes eu imponho o que eu quero e depois eu volto atrás e digo, mas será que isso não é arrogância? Será que isso não é prepotência? Será que tudo isso não está subindo na minha cabeça, fazendo com que eu fique uma pessoa arrogante? Eu me questiono. Aí eu tenho uma projeção dessa, eu digo, bom, eu tenho uma autoridade do lado de lá, eu entendo da coisa. Então, agora que eu voltei acessando tudo, eu tenho realmente que exercer essa autoridade para que as coisas aconteçam mudando tudo que vinha aqui. Eu não posso continuar abaixando a cabeça e aceitando que as pessoas imponham o jeito de fazer delas, porque eu vim para fazer diferente, eu vim para trazer a novidade, eu vim para fazer mudança. Eu não posso aceitar, né? Senão eu não vou cumprir meu propósito. Então, quando eu tenho uma projeção dessa, isso reforça isso em mim. Muito. Cada vez que a gente acessa, é como se fosse uma grande engrenagem que depois que começa a se movimentar, não para mais. Você começa cada hora vai engendrando. E eu quero que isso aconteça com vocês. É por isso que eu falo. E isso só vai acontecer quando vocês conseguirem sair lucidamente do corpo, enxergar tudo isso do lado de lá. Porque são essas coisas que a gente enxerga do lado de lá que valida tudo que a gente vivencia aqui e que dá força para a gente continuar fazendo o que a gente tem que fazer aqui, tá? Eu espero que vocês entendam tudo que foi dito aí de uma forma legal, positiva, utilize se realmente você compreendeu o que eu falei, se você acha que é possível, que é real tudo isso que eu relatei, sabe? Pensa, se cuida, se preserva, entende que o momento é difícil, é complicado que a gente está passando, mas que se a gente tiver realmente essa conexão toda, nós vamos passar tranquilo. Pode ter certeza, confia, se junta a uma egrégora bacana que a gente não vai passar dificuldade, sabe? A gente vai conseguir passar por tudo isso de uma forma legal, né? Lamento realmente o que tem acontecido lá no Marrocos, eu tentei evitar, né? Mas depois foi explicado que era necessário, então a gente infelizmente é assim, e também foi explicado justamente que todo esse processo todo que a gente está, todo esse movimento, em alguns momentos a gente vai achar que nós estamos sendo injustos, mas que justamente a gente não pode entrar nessa frequência. A gente tem que reconhecer que nós estamos, de certa forma, com as informações privilegiadas que a gente receber, tudo que a gente receber na nossa vida, a gente tem que ser grato e entender que é merecimento da nossa construção, que isso é uma construção nossa como essência, que os outros um dia também terão acesso a isso. Não adianta que quando a gente começa a pensar só no outro, nossa, então a informação não vai chegar para todo mundo, isso é injusto. Não, cada um está num estágio. E é preciso que a gente entenda isso. Se a gente não entender, a gente sai do fluxo. E aí a gente que perde a nossa oportunidade de crescimento. Tá? Então não é você ser egoísta, mas é você saber se cuidar. Eu hoje botei um videozinho curto, acho que explicando um pouquinho isso, que principalmente tudo aquilo que você receber, você primeiro tem que receber e depois distribuir. Então permita tudo chegar até você. As informações, vocês vão ver que vão ter informações que vão chegar até você
que você vai tomar as providências e você vai falar para as pessoas que aí sim entra a sua generosidade, depois que você recebeu. Você vai falar para as pessoas, você vai dividir e muita gente não vai nem aceitar. Vai dizer que você é louco porque aquela informação não procede, tá? Então, isso também vai acontecer com o nosso fluxo, até em termos de prosperidade, de obtermos recursos. Primeiro entra no fluxo da prosperidade, obtenha, receba tudo aquilo que é para você receber. Depois entra no fluxo da generosidade, distribua aquilo que você recebeu com aqueles, sem questionar, sem julgamento. Eu quero dividir, eu chego ali, toma, sem questionar. Porque aquela pessoa que recebeu, é por sinal que ela entrou no fluxo também da prosperidade dela. Então não questione. É assim que tem que ser construído. Isso também tudo foi falado depois nessa aula, né? Na verdade, essa reunião de cúpula, né? Vamos dizer assim, com aqueles que têm patente mais alta do que a minha, mas que também têm uma paciência muito maior do que a minha, que me explicaram com muito carinho todo esse processo, e aí eu voltei, acordei muito mais dócil, compreensiva, sem revolta. Acordei 3 horas da manhã, trabalhei de 3 até as 6, sem entrar na internet. Aí 6 horas da manhã, um pouquinho antes de eu dormir de novo, que aí o sono veio batendo, eu fui dar uma olhadinha, acho que no Disclosure, sei lá, aquele sitezinho que fala da frequência Schumann, né? E aí vi que tinha acontecido um terremoto no Marrocos. Eu disse, eita! Aí entrei no painel global e vi que tinha acontecido exatamente na hora que eu estava da primeira projeção lá, por volta das 7 horas da noite, tinha acontecido a primeira, como é que é, o terremoto, o maremoto, entre as placas americana e africana. Eu fui checando assim e tudo encaixou. O horário que eu estava dormindo, que eu tinha passado, com o horário que tinham ocorrido os 2 terremotos lá. Eu disse, então faz sentido. Dormi feliz da vida, de 6 da manhã até as 9, aí dormi mesmo. Aí apaguei, não tive projeção, acordei às 9 horas. Dia tranquilo, como a sensação de, assim, dever cumprido, bem, e vou voltar a escrever o que eu estava escrevendo, que é a nossa aula da criação, porque quando eu voltei às 3 horas da manhã, gente, eu estava uma máquina de descendo informações, veio muito mais coisa para o nosso código Yetva, e vieram as aulas todinhas também da formação da criação da raça humana. Mas não vou gravar hoje não, deixei para gravar esse relato, talvez eu grave amanhã ou ainda essa semana. Essa aula que eu escrevi aí, que veio tudo, tá bom? Bom, mais uma vez, obrigada de coração. O relato ficou longo, olha quanto tempo, 40 e poucos minutos, né? Mas posso fazer nada, eu falo pra caramba, né? Obrigada de coração e fiquemos todos com a luz.